tudo bom? Hoje vamos mais uma aula de matemática para as turmas do 4º e 5º anos. Hoje o nosso tema é adição e subtração, essas operações tão fundamentais no nosso dia a dia que utilizamos tanto na nossa prática cotidiana. Vamos lá? Aqui eu trouxe duas historinhas, uma situação. Nós temos Pedro e Rodrigo que estão colecionando figurinhas. Pedro falou, eu tenho 64 figurinhas. E Rodrigo disse, e eu, 58. Quantas figurinhas temos no total? Olha aí a dúvida, né, dos colegas. Vamos tentar ajudar? Vamos pensar. Um tem 64 figurinhas. Trazendo um pouco a aula passada, que nós trabalhamos sobre o sistema de numeração decimal, vamos lá pensar um pouco. Nós vimos que o nosso sistema tem base 10 de agrupamento, não foi isso? Então, nós temos aqui o número 64. Nós temos 6 dezenas e 4 unidades, formando aí a quantidade 64. Vamos agora para o número 58. Nós temos aí as 5 dezenas e as 8 unidades organizadas aí formando o número 58. A questão é, quanto daria esse total, somando as duas quantidades? Vamos ver? Nós temos aí, vamos primeiro pensar na ideia das dezenas, né? Lembra que o nosso agrupamento é de base 10, do nosso sistema de numeração decimal? Então, quando eu agrupei aí, 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas que correspondem, né, a uma dezena, eu vou ter aí o quê? Uma centena. Estão lembrados? 10 dezenas, vou ter aí uma nova classe que é a centena. A mesma coisa, vamos olhar, né, a questão das unidades. Ficou aqui uma barrinha, então eu tenho 100 mais uma dezena. Agora vamos para as unidades. Mesma coisa, agrupou 10 unidades, eu vou ter aí uma dezena. Então, tá aqui, a minha uma dezena, que é representada no material dourado como a barrinha. E ficou ainda, 2 unidades. Estão vendo aqui? Vou colocar as minhas 2 unidades. Então, quando eu faço a soma, aqui nós estamos utilizando o material dourado para somar, combinado? Então, aqui, quando fizemos os agrupamentos, tivemos uma barrinha, 100, uma placa, 2 barrinhas, 20, 2 unidades, 2. Então, o total, somando essas duas quantidades, utilizando o material dourado, ficou em 122. Agora, vamos pensar no algoritmo convencional da adição. Como assim, Júlia? Que nome grande? É o que nós utilizamos como uma continha, né, que fazemos em sala de aula. Vamos entender melhor? Primeiro, nós temos os termos da adição. A adição é a operação matemática utilizada para juntar, reunir ou acrescentar quantidades. Aqui eu coloquei o nosso desafio, 64 figurinhas mais 58. Esse primeiro número nós chamamos de parcela, a segunda também de parcela. E o resultado, olha cá, é soma ou total, que é o resultado dessa operação. Então, vamos entender um pouquinho o que foi feito aqui? Vamos lá. 4 mais 8, não deu 12? Lembra que quando agrupa 10, eu preciso, né, transformar as 10 unidades em uma dezena. Então, as 12, eu fiquei com as 2 unidades, e minha uma dezena que foi agrupada com as 10 unidades, veio para cá, para a classe da dezena, certo? Então, aqui, aliás, para a ordem da dezena. Então, tá aqui, 6 mais 1, 7. 7 mais 5 deu 12. Então, também eu tenho aí um grupo de 10 dezenas que vou transformar em uma centena. Veio para cá, para a centena. Então, o resultado deu 122. É muito comum vocês falarem assim, vai 1, né? O que é esse vai 1? É o agrupamento. E dependendo, esse vai 1 pode ser aqui, é uma dezena. E nesse outro caso foi uma centena, que foi um agrupamento de 10 dezenas. Então, esse aqui é o algoritmo, vamos dizer, convencional
da adição, que é essa continha aqui que geralmente a gente faz muito na escola, não é isso? Vamos entender também que existem algumas propriedades da adição. A primeira que eu vou trazer aqui é fechamento, que é a soma de dois ou mais números naturais, é sempre um número natural. Então, por exemplo, 2 mais 4, que são dois números naturais, o resultado é 6, que é um outro número natural, certo? Então, número natural mais número natural, vou ter como resultado outro número natural. Outra propriedade da adição, a comutativa, ou seja, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, se eu fizer 3 mais 2, é 5, ou 2 mais 3 também é 5, ou seja, mesmo mudando a ordem das parcelas, não altera o resultado, não altera a soma, não altera o total. Então, aqui, ó, só mostrando o material dourado, 3 unidades mais 2 é igual a 5 unidades. É a mesma coisa que 2 unidades mais 3 unidades, que é igual a 5 unidades. Ou seja, a ordem, né, das parcelas não altera a soma, o resultado. Vamos continuar. E a outra propriedade da adição, vimos o fechamento, né? A comutativa, agora ela é associativa. O que é isso, Júlia? Associando parcelas de uma adição de modos diferentes, a soma não se altera. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, 2 mais 3, entre parênteses, mais 1. Então, ó, eu tenho ali, ó, 2 mais 3, como está entre parênteses, faço primeiro a resolução de parênteses. Então, dá 5. Mais 1 é igual a 6. A mesma coisa aqui. Eu tenho 2 mais, entre parênteses, 3 mais 1. Vou resolver primeiro entre parênteses. 3 mais 1, 4. Então, 2 mais 4, também 6. Ou seja, associando as parcelas de uma adição de modos diferentes, também o resultado ele não é alterado, certo? E uma outra propriedade da adição é a questão do elemento neutro, ou seja, o zero é o elemento neutro da adição. Adicionando o zero a qualquer número, o resultado sempre é o próprio número. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó, 3 mais 0. 3 mais 0 é igual a 3. Então, qualquer número que eu somar a zero, o resultado vai ser o próprio número. Fácil essa, né? Vamos agora entender um pouquinho a subtração. Um exemplo que eu trouxe aqui, ó. Na festa fantasia da escola José Claudino, foram vendidos 72 ingressos dos 95 à venda. Quantos ingressos sobraram? Vamos lá? Coloquei aqui a representação, certo? No material dourado, as 7 dezenas, as 7 barrinhas e as 5 unidades, os 5 cubinhos. Só que eu não vendi todos, eu só vendi, aliás, os 95, desculpa, as 9 barrinhas, né? E as 5 unidades, que eram todos os ingressos que estavam à venda, 95. Só que eu não vendi todos, eu só vendi 72. Então, eu vou retirar os que eu vendi para saber quantos ingressos ainda sobraram. Bora ver? Tirei aqui, ó, as 2 unidades e as 7 dezenas. Quando eu retirei os 72, sobraram quantas? Sobraram 3 unidades e 2 dezenas. Sobraram 23 ingressos nesse caso. Olha, as 2 dezenas e as 3 unidades. Então, o resultado dessa subtração são, né, 23 ingressos que ficaram ainda para serem vendidos. Subtração, vamos entender um pouquinho o que é subtração. É a operação matemática utilizada para retirar uma quantidade da outra, para completar quantidades ou para compará-las. Como assim, Júlia? Muitas vezes as pessoas acham que a subtração é só para diminuir quantidade, para retirar a quantidade. Mas ela também serve para a gente completar quantidades e ela também serve para a gente comparar quantidades. E aí, quando eu comparo, eu não estou retirando nenhuma quantidade. Então, é interessante entender que também a subtração pode ser utilizada, né, não só para retirar quantidade, mas também eu posso utilizar para comparar e para completar quantidades.
Aqui eu trouxe um exemplo de uma subtração que foi aquela que a gente fez de material dourado. Agora eu estou trazendo aqui, né, no algoritmo convencional, que é a continha que a gente usa muito em sala de aula. Como é que se chama, né, essa organização do algoritmo, né, da conta da subtração? A primeira parcela se chama minuendo, a segunda subtraindo e o resultado, resto ou diferença, tá? Vamos lá de novo? A primeira parcela é o minuendo, a segunda subtraindo e o resultado, né, dessa operação a gente chama de resto ou diferença. E aqui só para mostrar para vocês que a gente já tinha feito no algoritmo, no material dourado. Agora aqui na continha no algoritmo, certo? 5 menos 2, 3. 9 menos 7, 2. Então 23 foi aquela quantidade de ingressos que a gente viu que sobraram, né, da venda da festinha da escola. Trouxe aqui uma outra subtração, nesse caso, né, com um número maior, para a gente ver aqui, ó, o minuendo, o subtraindo e o resultado vai ser o resto. Júlia, essa conta está um pouco mais difícil, mas a gente vai fazendo uma boa. Vê só, o que vai acontecer? 4 menos 7. Puxa, como é que eu vou tirar 7 de 4, se 4 é menor? Mas lembre-se, o número, ele ele tem outros números aí, ele é maior, ele não é só o número 4. Esse número é 2.224. E lembra que o nosso sistema eu posso agrupar em 10, mas também eu posso desagrupar, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho duas dezenas, mas eu posso pegar uma dezena, desagrupar para as minhas 10 unidades e elas virem aqui para o 4. Vamos ver? Vou retirar uma dezena e vou trazê-la para cá, reagrupada em 10 unidades. Muitas vezes eu escuto assim na escola, eu vou pegar emprestado. Aí eu pergunto, e se o número não quiser emprestar? Entenderam aí? Então vejam só, não é que eu vou pegar emprestado. Na verdade, eu vou pegar aqui a dezena e vou desagrupar e transformar, voltar para as minhas 10 unidades. Aí agora eu posso, ó, 14 menos 7. 7. Deu certo. Eita, Júlia, de novo. 1 menos 8. Como é que eu vou tirar 8 de 1? Ai, meu Deus, não se preocupa. Temos aqui a centena. Bora desagrupar uma centena. Uma centena, lembram? É igual a 10 unidades. Então, vou desagrupar. Vamos lá? Peguei a centena, transformei em 10 dezenas. Então, ficou aqui, ó, uma centena. Novamente, aqui nós tínhamos duas dezenas, desagrupamos uma dezena em 10 unidades. E ficou uma dezena, já que tinha duas. Aqui eu tinha duas centenas, desagrupei uma centena para 10 dezenas. E ficou aí uma centena. Agora vamos lá? 10 já tinha uma dezena, 11. 11 menos 8, 3. Agora vamos para a centena. Eita, Júlia, de novo. 1 menos 3. Como é que eu vou tirar 3 de 1? Não tem problema. Temos a unidade milhar. Duas aí nesse caso. Vamos pegar a unidade milhar e transformar em 10 centenas. Vamos desagrupar novamente. Bora lá? Então, agora ficou as 10 centenas aqui que eu desagrupei, que eu peguei uma unidade milhar, mais uma centena que já tinha. Então, 11 menos 3, 8. E aqui, 1 menos nada, 1. Então, o resultado dessa subtração é 1837. E para finalizar a aula de hoje, vou deixar um desafio. Olha só, Lívia resolveu a operação de adição da seguinte forma. A soma era a primeira parcela 137, a segunda parcela mais 54 e a soma, né, dela deu 1811. Essa forma está correta? Como é que você faria? Então, eu quero que vocês pensem aí em casa, né? Olhem essa resolução de Lívia, pensem se Lívia realmente fez correto e como é que deveria ser, como é que você faria essa adição? 137 mais 54, ok? Então, esse é o desafio para casa, para vocês fazerem aí esse desafio de Lívia. Combinado? Então, beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!